Ele vive! Estamos com tudo decorado aqui no nosso cantinho, aonde a gente está no Recadinho da Mara, o momento em que a gente lê juntos a Palavra de Deus. E é na Palavra de Deus, somente nela, que nós encontramos o verdadeiro sentido da Páscoa, que tem muito significado para a nossa vida, que faz toda a diferença para a nossa vida, e é o que nós devemos celebrar. Você lembra? Estamos no Recadinho da Mara, lendo os textos bíblicos que falam sobre os últimos dias de Jesus e colando nessa parede de quadro as figuras que dizem respeito ao que aconteceu nos últimos dias. Mãe, cadê minha Bíblia? Já pegou a sua Bíblia? Ai, que legal! Então abra lá em Marcos capítulo 14, versículo 36. Vamos lá? Marcos, Novo Testamento. Número grandão é o capítulo 14 e o número pequenininho é o versículo 36. E eu já estou com ele grandão aqui pra gente ler juntos. Diz assim: ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Jesus estava orando assim. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 36. Onde será que Jesus estava fazendo essa oração? Porque diz que ele estava orando. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, num jardim chamado Getsemane. Depois da ceia, Jesus saiu e foi com seus discípulos para esse jardim. Veja, já estava à noite. E Jesus, ele disse para os seus discípulos que ele ia orar e pediu para eles ficarem orando também. Então os discípulos ficaram numa parte do jardim e Jesus falou para eles: ore, e ele foi para outra parte. Quando ele chegou lá, foi que ele fez essa oração. Vamos colar aqui essa figura? Essa figura vai aqui, ó. Isso. E Jesus, ele estava orando e ele falou que ele iria experimentar um grande sofrimento. Por isso que diz: afasta de mim esse cálice de sofrimento. Então Jesus, ele já estava sentindo tudo o que ia acontecer com ele. E a Bíblia diz que era tanto sofrimento, tanta agonia, que Jesus começou a suar gotas de sangue. Mas por que será? Porque Jesus estava se preparando para morrer pelo pecado de toda a humanidade. Uau! Muito sofrimento, não é verdade? E ele disse para Deus, ele chamou Deus de Pai e disse: se puder, passa de mim esse sofrimento. Mas logo depois Jesus disse que seria obediente, dizendo: porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus nos dá uma lição de obediência. E ele disse para Deus que ele estava preparado para morrer por toda a humanidade. E depois, o que será que aconteceu? Vamos continuar lendo e colocando a figura aqui. Agora a gente vai ler lá o que está em João. Vai um pouquinho para frente na sua Bíblia. João. Acha o número grandão, 18. E o número pequenininho, 12. Vamos lá. Novo Testamento, livro de João, número grandão, 18. E o pequenininho, 12. Diz assim: em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Jesus estava orando lá no jardim e vieram esses soldados para prendê-lo.
ele não havia feito nada de errado. Mas lembra que ele disse que seja feita a vontade de Deus? Jesus sabia que era o momento dele cumprir a grande missão de ir para a cruz, por causa do meu e do seu pecado. Ai, que difícil, não é verdade? Mas Jesus sabia que tudo aquilo tinha um propósito maior. Vamos colar essa figura então? Vamos lá! Aqui está ela. Ela mostra o momento em que os soldados chegaram para prender Jesus. E tudo aconteceu conforme o que estava escrito nas Escrituras. Nas Escrituras que revelam e mostram o propósito de Deus, o que Deus tinha para nós, o que Deus estava fazendo através do que? Disso de Jesus ir preso, ser julgado, era um plano muito maior. Ai, como a história da Páscoa é emocionante, não é verdade? Já entramos junto com Jesus na entrada triunfal. Depois aquela refeição com os discípulos. Depois ele foi para o jardim orar e lá ele soou gotas de sangue até que chegaram os soldados e o prenderam. É muito importante a gente ler a palavra de Deus, mas ainda não acabou. Tem muita coisa boa pra gente ler junto aqui no Recadinho da Mara. Tchau!